Esse nosso último papo aqui, vamos dar uma visão assim mais ampla, né, do que a gente entende que vai acontecer no futuro aí, a partir disso que nós estamos chamando de digitalização aqui, mas que já está ganhando um nome mais amplo, sim, vamos dizer, que eu diria que vem a ser talvez um novo modelo organizacional aí, que é o da organização 4.0, ou da organização digital, ou a transformação digital, que a gente tem ouvido falar bastante aí, tem falado nela também, né? Mas eu queria retomar um pouco do início nosso primeiro papo lá, do nosso primeiro podcast, quando a gente lembrou da migração dos modelos organizacionais, do modelo funcional para o modelo por processo. Se a gente fizer se a gente fizer um paralelo disso com o que se chama de revoluções industriais, né? A primeira, a segunda, a terceira e agora a quarta, que está delineando essa organização 4.0, a gente pode dizer que as duas primeiras revoluções industriais levaram para o modelo organizacional funcional por área, né? Por conta das tecnologias que surgiram na época e que possibilitaram o aumento do tamanho das organizações. E aí, a terceira revolução industrial, que foi quando entrou pesadamente as tecnologias de informação, elas forçaram esse desenvolvimento do modelo por processo como sendo a maneira de enxergar a organização como fluxo, né? Isso é um paralelo importante a gente fazer, porque existe essa conexão histórica aí, e agora nós estamos vivendo, nesse momento, a chamada quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, a organização 4.0, está surgindo aí um monte de coisas 4.0 que vem na esteira da tendência, não é? Já está se falando aí num monte de coisas 4.0. Mas qual é o paralelo importante fazer aqui? É que essa organização 4.0, ela é decorrência, aliás, como toda revolução é decorrência de um conjunto de circunstâncias que se combinam, não é? Para que essa configuração organizacional seja possível. Então, nós estamos falando aqui, depois vamos entrar um pouco mais no detalhe cada uma dessas questões, mas nós estamos falando aqui de uma nova organização hoje, que ela está, e aí a gente vai lembrar lá do Manuel Castells, da organização em rede. Não sei se houve algum problema aí. Deu uma travada aí, mas... Uma travada, depois tem que dar uma olhada aí, Taylor. Mas ok. Lá na sociologia, não é? O Manuel Castells escreveu um livro importante, né, no final do século passado, chamado a Organização em Rede, né? Ele já previa esse conjunto de circunstâncias, que não exatamente tecnologias, mas de circunstâncias que a gente está vivendo hoje, né? Então, essa nova organização, ela tem algumas características. Essa nova organização, ela tem algumas características. Primeiro é que ela tem que estar conectada, não é? Ela tem que ser uma organização conectada digitalmente. Essa conexão digital, vamos dizer assim, ela é fundamental para que essa organização atue nesse contexto novo. E ela tem que ser flexível, mas flexível em vários sentidos. Por exemplo, nas condições de tomada de decisão. Perfeito? Pode ser que uma circunstância hoje me leve a tomar uma decisão diferente da circunstância de amanhã, e pode ser que depois de amanhã eu tenha que voltar à condição de hoje, porque as circunstâncias mudam e eu tenho que ter agilidade para entender essas conexões. Vamos falar mais disso depois. E, por último, essa nova organização ela tem que entender que a nova realidade ela está trazendo
um conjunto de tecnologias que vão possibilitar a conexão entre pessoas, máquinas e a natureza. Então, temos que pensar tudo isso. Mas, voltando ainda lá na nossa conversa, a gente falou aqui nos papos anteriores sobre tecnologias que estão contribuindo para essa transformação digital. E aí, a gente não está falando aqui da história toda, porque tem outras coisas que a gente vai citar nessa conversa de hoje, mas a gente falou especificamente de dois conceitos, né? O conceito do BPMS, que é uma ferramenta de digitalização dos processos como fluxo de trabalho, não é? E falamos do RPA associado ao BPMS para a digitalização de operações e tarefas específicas dentro desse fluxo da função processo, nos pontos onde há agregação de valor para tentar, não é? Para tentar maximizar essa agregação de valor e para tentar eliminar perdas do processo como um todo. Então, nós vimos falando aqui dessas duas tecnologias, especialmente o BPMS e o RPA, como tecnologias que auxiliam essa digitalização do processo. Mas isso é só um ponto da história, porque essa jornada, e aqui eu gostaria de fazer um agradecimento ao meu amigo Edson Leal por algumas ideias que ele trouxe sobre essa discussão, né, que me ajudaram a esclarecer e entender melhor essa jornada, não é? Como ele chama, a jornada da transformação digital, que começa aqui na digitalização e na automação, mas que avança para outras questões, né, Gustavo? A gente tem que pensar que essas tecnologias elas vão trazer um melhor desempenho para a organização, correto? Correto. Essas questões da digitalização, né, essas duas tecnologias, elas servem para, de fato, automatizar processos, né? E isso, em si, já traz seus benefícios, principalmente por olhar o processo. Então, quando se busca implementar uma ferramenta dessas, BPMS e RPA, invariavelmente vai ter que revisar processo. E isso, por si só, auxilia muito no começo da transformação digital. Porque se tu não revisar os processos com um olhar mais digital, aquele processo que arquivava os contratos A4 lá na gaveta tal, aquilo não serve mais, né? Então, esse tipo de informação que era guardada em documentos físicos, papel, aquilo ele não é um dado que tu pode revisitar com facilidade e não é acessível para fazer algum trabalho em cima na forma do que o digital é. Então, a gente fala muito de BPMS e RPA sendo aí, seria um primeiro degrau, né, da transformação digital, e muito é por causa disso, para ter um acesso já à informação do que os processos geram e a forma com que os processos são feitos, por revisitar esses processos, né, e por também liberar pessoas de tarefas muito manuais, e que elas possam pensar mais e agir em trabalhos que agreguem mais valor, né, em cima da informação e não gerando a informação apenas, né. Então, essa implementação das tecnologias, dessas duas, elas vão mudar a empresa. Elas mudam a empresa já na sua ideia de implementação, que vai ter todo aquele olhar para os processos, e durante e após a implementação, né, elas têm que ser aceitas, as pessoas têm que entender o valor e invariavelmente vai mudar a estrutura da empresa, pelo menos nas áreas afetadas, para que se trabalhe mais com a informação, não para a informação. Então, isso vai ter mudanças culturais, por exemplo, hábitos sobre a informação, né?
vai ter mais transparência e facilidade de acesso. Isso tudo são coisas já da indústria 4.0, né? Já o RPA, o BPMS já são aí da digitalização, mas eles são grandes habilitadores, né? Isso que é uma coisa que a gente vai comentar mais ao longo. Mas, então, basicamente, assim, eles vão deixar o trabalho das pessoas mais inteligente, digamos assim. Elas vão, né, poder trabalhar em cima da informação. Vai ter como acessar informações geradas de processo. Vai ter uma integração entre isso, que é o que se busca, né? Quando tu vai revisitar os processos para ter uma digitalização, tu vai pensar, bom, nesse processo o input é essas informações, o output é tal. Então, tu sabe que aquele processo pode estar vinculado a um outro, e essas informações tu já vai ter elas vinculadas digitalmente. Ou seja, tu não vai ter aquela questão de eu tenho que ir lá perguntar para a pessoa o que é tal valor. Não, tu vai ter isso na mão. Quando o processo for verificado, tu já vai saber aonde buscar isso, mesmo que tu já não tenha automaticamente, no primeiro momento. Tu vai saber aonde buscar e isso vai ser muito mais fácil, né? Até com barreiras físicas que a gente enfrenta hoje aí na pandemia, tu consegue buscar informações muito mais fácil, elas sendo digitalizadas. Então, por que a gente fala que é o primeiro passo, né, ali? Porque como é que se consegue a digitalização real de uma empresa se tu tem papel circulando nela, com informações vitais? É difícil, né? Como é que tu vai poder fazer uma análise estatística ou evoluir verificando histórico se tu tem que ter o histórico todo no papel, né? Mesmo que algumas ferramentas hoje já, vamos dizer, na sei lá, ferramentas de 20 anos atrás, elas já têm ali algum histórico, mas elas não, esse histórico ele é feito mais para consulta específica ou para alguma questão legal, geralmente. Ele não é feito para o uso dessa informação para poder evoluir, né? E isso é uma das coisas principais aí de ter os processos automatizados e de saber qual informação é importante e onde ela é importante, revisitando os processos e aplicando a mudança cultural e estrutural, né? Então, Panta, o que tu me diz aí, além Gustavo, delas? essa transformação digital que tu está falando aí, que começa na digitalização e na automação, não é? Ela é uma mudança cultural que vai acontecer na organização. E eu te digo de experiência de várias organizações da vida real, em que a introdução das tecnologias de automação de processo e de operações contribuíram para que essa cultura mudasse. Então, hoje, as pessoas têm uma visão por processo e elas querem automatizar os seus processos porque perceberam os benefícios, não é, trazidos pela introdução dessas tecnologias nos resultados gerais e no resultado final dos seus processos e na produtividade geral do seu trabalho, correto? Então, esse é um caminho que começa na digitalização, na automação, mas avança, não é? A gente, quando fala do BPMS e do RPA, ainda não está falando disso, mas ela avança para outros patamares, não é? Onde eu vou ter análises de informações, de grande volume de informações, e a partir dessas análises eu vou levar para uma lógica de aprendizagem. Então, isso traz para o contexto dessa organização 4.0 um conjunto de noções de tecnologia que a gente tem que também levar em conta nessa jornada futura que começa aqui com o BPMS, com o RPA, mas que segue adiante, por exemplo, introduzindo ferramentas de internet das coisas. Né? Por quê?
quando a gente está falando dessa organização conectada, a gente está falando em pegar pontos desse processo que a gente entendeu, desenhou e reorganizou, não é? Desse processo que a gente automatizou, por exemplo. A gente vai pegar pontos desse processo e conectar, não é? E conectar equipamentos com pessoas, por exemplo, não é? E usar aqui também algumas ferramentas de inteligência artificial, né? Para que essa conexão entre as coisas e as pessoas, né? Ou entre coisas, ou entre equipamentos de uma organização e equipamentos da sua organização cliente, por exemplo, de forma que algumas circunstâncias possam começar a gerar tomadas de decisão baseada em análise de situações específicas. Um exemplo disso, por exemplo, eu posso introduzir algumas ferramentas de tecnologia para fazer manutenção preditiva, não é? Em equipamentos de um cliente meu. Por exemplo, eu posso, através da internet das coisas e através de um conjunto de técnicas de, de, de predição, ter uma informação de que determinado equipamento tem uma probabilidade alta de falhar nas próximas 24 horas, e aí eu tomo ação. Posso disparar, não é? Um workflow de manutenção para evitar que aquela máquina pare. Isso já está sendo usado, por exemplo, nos sistemas de iluminação pública por aí. Aqui em Porto Alegre mesmo já fizemos um teste uma vez em que as luminárias de uma determinada avenida, elas, além de avisar e decidir sobre apagar ou acender lâmpadas em função das circunstâncias ambientais, elas também tinham um sistema de predição de probabilidade de uma lâmpada queimar nas próximas 24 horas, e isso acionava um mecanismo de substituição das lâmpadas para que elas não apagassem, né? O importante é que a lâmpada esteja acesa no momento certo. Mas então, essa tecnologia, não é chamada de IoT, ou Internet das Coisas, ela é uma etapa seguinte nesse caminho da transformação digital, né? Mas de nada adianta eu ter essa tecnologia se eu não usar inteligentemente nos pontos mais importantes do meu processo, a partir de um entendimento que eu já tive, não é? De como esse fluxo acontece e o que é importante e que decisões são importantes serem tomadas ao longo desse fluxo. Outra coisa importante dessa tecnologia é que, vejam, quando eu desenhei o meu fluxo e usei lá uma ferramenta de BPMS, eu posso colocar eventos, não é? Na verdade, os fluxos, eles acontecem baseados em eventos, né? Então, quando é que um processo de folha de pagamento é disparado? Tem um evento qualquer que diz que dia 20 do mês é o dia de começar. Isso está lá, está como uma regra do negócio. No dia 20 do mês, o fluxo é disparado. Porém, eu posso colocar eventos de disparo baseado em sensores, não é? Então, um outro caso muito legal de uso da informação para isso é num canteiro de obras, em que os caras têm lá um detector de raios, então ele cobre um raio de 60 quilômetros, e aí ele traz a informação de que vem vindo uma tormenta,
e que essa tormenta chegará em 3 horas, em 2 horas, dependendo das condições atmosféricas, vento, pressão, temperatura, etc. E no que isso é útil? Pô, os caras estão lá num canteiro de obras, com pessoas trabalhando em alturas, não é? E propensas a serem vítimas de tormentas, os caras disparam o processo de segurança que tira todo mundo do canteiro até que aquela tormenta passe. Então, vejam, isso são usos muito inteligentes de tecnologia associados aí a um fluxo, né? Tem lá um fluxo de segurança desenhado e que diz, toda vez que meu detector de raios me disser que uma tormenta está chegando, eu disparo. Então, isso são mecanismos automáticos, né, de disparo e de término dos meus fluxos de trabalho. São aplicações aí que podem ser feitas em qualquer tipo de equipamento, onde eu coloque essas tecnologias conversando, né? Então, eu posso disparar processos de manutenção, eu posso baseado em uma informação vinda da minha equipe de vendas, eu posso alterar o mix de produção da fábrica com agilidade, porque eu percebo uma tendência de consumo acontecendo. Então, essas tecnologias todas convergindo para um fluxo já bem estruturado, além de não só que eu tenha um desenho do fluxo, né, mas que as instâncias de execução desse fluxo me geram um conjunto de informações que me ajudam a tomar decisões no futuro, no longo prazo, no médio prazo e, muitas vezes, no curto prazo. Posso alterar a forma de execução desse meu processo a partir desses eventos que disparam. E aí tem uma porção de tecnologias novas, né, que quando forem colocadas junto, né, por exemplo, a manufatura aditiva, que é uma tecnologia, por exemplo, das impressoras 3D, e que permitem uma flexibilidade muito grande, por exemplo, na mudança do meu mix de produção. Né? Então, esse conjunto de tecnologias, nós vamos ver outras ainda, vamos falar de algumas, elas, principalmente a questão da internet das coisas, associado já à digitalização e à automação, elas vão possibilitar aquela característica da organização 4.0, que eu estou chamando de organização digital conectada, correto? Onde os meus processos, os processos dos meus clientes, os processos dos meus fornecedores, os meus equipamentos e as pessoas que operam vão começar a fazer uma atuação orquestrada, não é, a partir da análise de dados, que é um negócio importante também, né, Gustavo, que é pensar que todo esse conjunto de execuções do meu processo vão gerar informações, e aí eu também vou precisar lançar mão de tecnologias para analisar esse grande volume de informações que chega dos meus processos, correto ou não? Correto. Essa questão da IoT é bem interessante. Ela não precisa, né, de fato, começar só depois de ter um RPA bem formado, né? Só que é interessante ter já um conhecimento, pelo menos do RPA e do BPMS, quando vai ter questões de internet das coisas, porque tu consegue fazer isso que tu falou, que é interligar aquelas máquinas com os processos, de fato. Porque ali tem caixinhas delas desenhadas dizendo que essa etapa aqui é feita na máquina tal, e não ter os dados dela em tempo real ou a cada hora, não serve tanto quanto, por exemplo,
tu ter ali uma ferramenta de IoT que tem, né, seus alarmes, tu dizer que quando o alarme tal chegar, eu tenho que rodar o robô tal do RPA. Pode fazer isso, bem diretamente, assim. E isso pode estar dentro de uma etapa do BPMS. Então, essa relação entre o IoT e as ferramentas de automação, ela é bem dinâmica. Dá para fazer bastante coisa criativa, assim. É importante já ter um conhecimento prévio daí, né, na questão de RPA e BPMS, para poder inserir o IoT dentro dos processos. Porque é aquela coisa, cada ferramenta dessas isolada, ela vai te trazer um benefício, mas a integração delas vai ser o maior benefício, que é ter aquela informação onde ela precisa estar e na velocidade que ela pode chegar, né? A gente tem trabalhado, né, com questões de análise em tempo real e como os dados se mutam, em geração de relatórios e etc. E muito do IoT vem disso, né? Do que tu vai fazer com aquele dado. Porque só ver os dashboards da máquina não faz ela trabalhar melhor. Tem que botar inteligência em cima e muitas vezes só a pessoa vendo não é suficiente. Então tem ferramentas que servem para isso, né? Tanto a questão do Big Data para, né, tu ter bastante informação, não só da tua empresa, mas que está aí em redes sociais, em dados históricos específicos, mas daí esses dados todos eles têm que ser trabalhados, eles têm que servir para alguma coisa, né? Porque tu tem muita informação, que é o que a gente sofre hoje, né? Empresas aí, vamos dizer, 30 anos atrás, eles sofriam por falta de informação. Aí começa a ter essa digitalização toda, a questão da globalização, integração. Aí tu começa a sofrer com excesso de informação. E isso é bem grande. O salto de informação que tu tem com a ferramenta de IoT e com o BPMS, dando o histórico dos teus processos, é muito grande. Então, o que tu vai fazer com esses dados? Olhar ponto a ponto o que tu acha que é interessante pode não ser ágil o suficiente, ou pode ser confuso, inclusive, né? Então, nós temos né, visto ferramentas de estatística trabalhando em cima dos dados e muito dessa estatística, né, já se conhece aí estudando engenharia de produção, engenharia mecânica, etc. Tu tem já os modelos estatísticos de, por exemplo, predição, enquanto tu falou. Tu sabe o que tu tem que ver, ou qual o cálculo para tu poder dizer quando que a máquina deve quebrar. Só que isso de forma geral, né, te aprende, né? Então, as questões específicas da tua máquina de trabalho, os dados vão estar nela, e os dados dela estão disponíveis, tem como fazer a adoção de tecnologias de estatística para fazer a predição daquela máquina. Então, a forma de trabalho muda, e uma tecnologia vai meio que puxando a outra, né? Não necessariamente tu precisa de tudo, mas claro que adaptado sempre à realidade, né? Por isso, ainda falando de novo, na questão de revisitar os processos e poder sempre estar de acordo com o que se trabalha, né? O que está sendo feito. Mas não só também para ver se a máquina vai quebrar, mas, por exemplo, qual informação vindo dos equipamentos e dos processos vai ser útil para eu definir meu horizonte daqui a X meses? Quais informações eu preciso para que minha tomada de decisão seja com mais embasamento, seja melhor? Então, tendo todos esses dados, dá para se trabalhar em correlações, em questões de, por exemplo, relatórios específicos também. A cada dia eu quero receber a média do vapor da máquina 2. Isso pode ser feito, né? Se não for a ferramenta de IoT que vai fazer sozinha, pode colocar uma ferramenta de RPA para tranquilamente fazer isso, ou rotinas em RPs, por exemplo. Dá para fazer
com que os dados que tu gera te deem a informação que tu precisa. Que tu não precise sempre ir lá buscar a informação também. Porque isso é outra coisa, né? Antes a gente estava falando, antes das ferramentas de digitalização, a gente estava falando da pessoa gerar a informação. Aí a gente está falando já da pessoa buscar a informação ou ter ela. Só que entre o buscar e ter, dependendo do nível de informação que tu tem na tua empresa, isso pode ser muito grande. Então, aí, automatização de relatórios, questões de modelos estatísticos para simplificar informações de 10 informações diferentes, transformar ela em uma útil, isso dá muito ganho e dá um ganho bem rápido para poder, né, fazer a organização se transformar, de fato, numa empresa digital e ter muito mais agilidade na tomada de decisão e que ela seja mais assertiva também, né? Porque a decisão, querendo ou não, ela deve, né, ser tomada aí com base em dados. Seja intuitiva ou não, quanto mais dados, mais correta ela vai estar. E aí, Panta, o que tu me diz do além? Perfeito, cara. Não, tem uma questão importante aqui também, teórica, conceitual, que a gente tem que lembrar, né? Que ficou muito na moda e agora está meio que esquecido, que é um papo importantíssimo, né? Que é o papo da gestão do conhecimento e da aprendizagem organizacional. Surgiu no início do século, por aí, na virada do século XX para o XXI, um conjunto de estudiosos aí desse assunto e que criou aí conceitos de organizações que aprendem, etc, etc. E isso tem uma relação grande com o movimento lá do pensamento sistêmico e outras questões, e tem também uma linha de pensamento mais pragmática, que é lá do Nonaka Takeuchi, que é dos japoneses lá, da gestão do conhecimento, que cria aquela espiral do conhecimento que transforma conhecimento tácito em conhecimento explícito em conhecimento tácito, etc. A teoria é a mesma, não é? E aí o grande exemplo do livro do Nonaka Takeuchi é o desenvolvimento da padaria, da panificadora doméstica, aquela que faz o pão em casa, para a qual eles internalizaram o conhecimento tácito dos bons padeiros lá do Japão. Então, eles transpuseram para a máquina o conhecimento tácito dos padeiros, e a máquina faz um pão razoavelmente tão bom quanto o pão dos padeiros. Esse produto hoje é um produto extremamente popular, né? A Home Bakery. Bom, qual é a importância de falar disso, né? Por quê? Porque essas tecnologias agora, elas possibilitam uma muito mais agilidade nesse processo de aprender com os dados. E naquela teoria da gestão do conhecimento também tem a ideia de que existe uma diferença entre dado, informação, conhecimento e, por último, sabedoria, que é o top da questão, né? Então, uma coisa é eu ter um conjunto de dados. Dados é o bruto, é o dado bruto. Esse dado, quando eu processo, ele se transforma em informação. E quando, a partir da informação, eu tomo boas decisões e, e, e defino, por exemplo, um modelo organizacional baseado nas informações, isso se transforma em conhecimento. E a boa aplicação desse conhecimento, não é? É o que se chama de sabedoria, quer dizer, o uso do conhecimento para melhorar a vida da sociedade é uma forma de sabedoria. O uso do conhecimento para melhorar a minha vida pessoal não é sabedoria. Esse é o que a teoria filosófica da gestão do conhecimento prega. Bom, mas por quê? Porque Gustavo falou bem essa questão toda. Eu tenho uma massa muito grande de dados, isso tem que gerar informação para eu tomar decisões. E aí as ferramentas estão cada vez mais potentes, não são novas, né? A estatística é uma ciência antiga, as ferramentas de simulação baseadas em modelos também não são ferramentas novas,
mas o poder de processamento dessas ferramentas e a agilidade com que ela me responde a perguntas tem aumentado, assim, por conta dessas questões todas. Então, eu posso ter hoje, não é, cenários definidos e que eu mudo de um para o outro, dependendo do conjunto de informações que chegam. Né? Por quê? Porque hoje nós já estamos indo aqui para uma discussão das chamadas tecnologias cognitivas, não é? Que é a aprendizagem de máquina, o machine learning, não é? Os chamados data mining, que é data mining, sei lá, eu não. Essa busca de informação qualificada, seletiva, entendeu? Baseado num conjunto de informações que eu já tenho. Então, eu não vou numa base de dados pegar tudo que tem lá, não é? Eu vou seletivamente fazer uma mineração de dados baseado em tecnologias inteligentes que vão avaliar o quanto um dado é ou não é útil, não é? E isso vão me levar, e quando a gente fala, e vamos voltando nas tecnologias, né? Quando a gente falou do BPMS, e o BPMS é baseado em regras de negócio, essas tecnologias agora de tecnologias cognitivas, né, de aprendizagem baseada em informação tratada de forma inteligente, elas vão me dar uma capacidade de criar regras de negócio flexíveis, né? Então, em vez de eu definir um parâmetro lá no meu BPMS, dizer assim, todo dia 20 começa a rodar a folha de pagamento, eu posso colocar uma outra informação lá baseado na cotação do dólar, não é? Se o dólar estiver subindo, eu vou rodar a folha de pagamento numa data. Se o dólar, sei lá, estou chutando aqui cenários, né? Se o dólar estiver caindo, eu vou rodar a folha de pagamento mais cedo, mais tarde, não importa. Quer dizer, eu só criei um exemplo aqui agora fictício, mas que vai me dizer que existe uma regra de negócio no meu fluxo que é flexível, baseada num conjunto de informações que estão em tempo real sendo processadas por uma tecnologia cognitiva inteligente, correto? Baseada aí num conjunto de modelos de aprendizagem, não é? É disso que nós estamos falando aqui. Então, não só eu vou me basear em séries históricas, não é? Como eu posso também fazer projeções e projetar cenários diferentes a partir de um conjunto de informações e usar para isso os dados em tempo real, que eu estou constantemente trazendo para dentro do meu processo a partir dessas tecnologias que nós estamos falando aqui, que pode ser o IoT, pode ser a inteligência artificial, etc. Bom, o que isso significa? Essas tecnologias cognitivas de aprendizagem, etc., elas significam que a organização 4.0, a partir delas, vai desenvolver muito mais flexibilidade do ponto de vista estratégico, né? Não a flexibilidade operacional apenas, de mudar o mix da fábrica, etc., mas também de definir estratégias de atuação da empresa, por exemplo, estratégia de operação, de entrar ou sair de um mercado, de descontinuar ou não uma linha de produtos e por aí afora. Correto? Então, essas tecnologias de aprendizagem, elas vão dar essa robustez para que a empresa se torne mais flexível do ponto de vista estratégico. Mas lembrando sempre, é bom a gente lembrar aqui, não é? Por que nós estamos falando de tudo isso, que o ponto de partida não são as tecnologias cognitivas, certo? Elas têm que estar a serviço da melhoria desse fluxo que começou lá. É uma jornada, sempre lembrando que o mote desse nosso papo hoje aqui, né, Gustavo, é
a transformação digital. Ela começa lá na digitalização, automação, não é? Vai para a ideia de tratamento de dados e chega num ponto culminante, vamos dizer assim, que é a introdução de aprendizagem a partir de toda essa história, né? Toda essa jornada. E vejam, e aí há outras tecnologias aí que já vamos falar, mas vejam que essa organização 4.0, se ela quiser existir nesse contexto, e aí logo em seguida nós vamos falar sobre a tecnologia talvez a mais importante aí dessa revolução, né? Mas se ela quiser estar nesse contexto, ela tem que procurar essa jornada da transformação digital, porque ela pode, se não fizer essa transformação e se não começar pela digitalização, pela automação, etc., ela talvez seja atropelada, né, Gustavo, pela tecnologia aí que a gente deixou para o final aqui, para fechar essa conversa, que é o 5G, certo? Que é essa quinta geração aí de internet, que se me perguntarem exatamente qual é o poder disso, eu vou ser honesto e dizer que não sei, né? Eu só sei que é um negócio além da nossa imaginação atual, correto? Correto. Você estava falando, eu estava lembrando aqui, né? Agora a gente vai estar falando. Essas tecnologias que a gente está falando, né, BPMS, RPA, elas já existem há alguns anos, né? Há alguns bons anos. Porque agora, cada 5 anos é uma nova geração, né? De pessoas. Então, se tu vai imaginar a velocidade com que as coisas estão mudando e com que a tecnologia mudou a vida das pessoas, né? Isso muda diretamente nas organizações, né? As organizações são também organismos. A gente também aprende bastante disso sobre aprendizagem organizacional. E isso que o Panta falou de ser atropelado é porque as coisas, elas, nada se cria do zero, né? As tecnologias, elas vão pegando partes de outras anteriores e vão evoluindo. Ou seja, essa escada da transformação digital, ela é uma escada natural. Acredito que seja o caminho das empresas para buscar estar utilizando o que há de mais recente, né? E tendo aí mais suporte para as suas decisões. Isso da 5G pode acontecer aí numa próxima geração, daqui a uns 2 anos. É uma coisa que habilita, né? A 5G em si é só um acesso mais rápido, a princípio, né? E largura de banda, né? E largura de banda. É isso. É isso. 5G sozinho é isso. Isso. Que nem a gente fala, né? A consequência disso é que é importante, né, Gustavo? Exatamente. A mesma coisa com as outras tecnologias, né? Elas sozinhas, elas impactam de certa forma, mas elas, no todo, elas trazem um mar de possibilidades, né? E a 5G mais ainda. Porque ela é um dado móvel, né? É velocidade em qualquer lugar e bastante, né? Então, tu consegue, por exemplo, ter mais ferramentas trabalhando com IoT, mais coisas que hoje não são pensadas em trabalhar com IoT podem ser. Fala do Internet of Me também, né? A questão da vida da pessoa ser aí objeto de IoT, nós podemos dizer, né? Então, isso habilita bastante chão a mais para explorar o IoT, que hoje é muito em máquinas físicas e estáticas, né, digamos assim. Mas, por exemplo, já se usa em drones, né? Não é tão utilizado assim, mas isso pode aumentar muito o fluxo do uso de ferramentas de IoT. E que elas, aí, tendo 5G, parte para uma democratização, digamos assim, do IoT, né? A gente imagina que o IoT vai crescer muito mais. E com isso, o fluxo de informação cresce também.
E daí a gente cai naquela questão que o Panto estava comentando, das tecnologias cognitivas, e como isso é importante para poder ter um retorno daquelas informações, né? Porque é muita informação. Então, é aquilo que a gente está falando, né? O 5G sozinho, ele é já impactante. Impactante para toda a tecnologia móvel, toda a questão de acesso mais fácil, as reuniões em trânsito, mas esse link dela com as tecnologias de IoT, com as automações e as tecnologias cognitivas vai trazer, de fato, um grande benefício aí para seguir na transformação digital, e eu acredito que vai mudar bastante coisa nos próximos anos. Como tem mudado em todos os anos passados, né? Essa é uma coisa até fácil de falar agora, mas é isso, assim. Eu não sei muito o que e onde vai mudar, mas é aquilo que o Panta falou, a empresa que não tiver aí já trabalhando com alguma automação ou com questões de IoT, ou os dois, ela vai estar ficando para trás em uma velocidade mais rápida do que anteriormente, né? Perfeito. Essas tecnologias, eu acho que o 5G vai contribuir muito para isso. Tem, na minha visão, tem um grande impacto que as organizações chamadas 4.0 têm que estar atentas, que é a possibilidade de eu introduzir, como o Gustavo disse, essa democratização da rede, né, do IoT, etc., ela traz uma grande possibilidade de eu encurtar as cadeias logísticas, né? E nós estamos também migrando aí, não aqui no Brasil, porque a gente está sempre, né, eu diria que quando o mundo acabar a gente ainda vai levar um tempo para perceber, mas tipo, pelo mundo afora já é um grande movimento a eliminação da economia baseada no petróleo, entendeu? A migração está enorme no sentido de eliminar automóveis movidos a petróleo, etc, etc. E um dos movimentos importantes nesse sentido é o de reduzir as cadeias logísticas, né? As cidades do futuro hoje, que já estão sendo pensadas com o uso de toda essa tecnologia que nós estamos falando, elas já estão pensando em sociedades sem automóveis e cidades em que o cidadão não precise se movimentar mais do que 5 quilômetros para ter tudo que ele precisa, entendeu? Então, essa nova lógica é diferente da velha lógica em que eu tenho um grande produtor de um determinado insumo e ele é o detentor desse mercado. Esse negócio vai acabar, isso podem ter certeza que é uma das grandes contribuições do 5G, exceto talvez em alguns mercados que são naturalmente monopolísticos, né? Mas que talvez também sejam mudados aí com essa lógica de democratização que o 5G pode trazer. Eu confesso que ainda não conheço o suficiente sobre o poder do 5G, mas tudo que eu já consegui ler até agora me leva a ter essa convicção, né? Convicção é uma coisa importante também, gente que vive de convicção, é que essa mudança econômica vai ser talvez a principal revolução que o 5G vai trazer aí. Por isso que talvez aí haja uma série de resistências com relação a quem é que vai ser o dono dessa tecnologia, né? Quem é que vai trazer essa tecnologia, etc. Mas o que isso significa aí no contexto dessa organização 4.0 que a gente está falando, né, Gustavo? Significa que, no meu entendimento, né, posso estar errado, pode ser que as próximas gerações me desmintam, mas essa tecnologia vai fazer com que essa organização 4.0 seja uma integração entre homem, máquina e natureza, não é? De forma que eu possa ter informações vindas, como tu disse, né, vindas lá da minha lavoura, né,
me fazendo tomar decisões sobre como que eu vou organizar minha cadeia de entregadores aqui, de bicicleta, etc., no raio de 5 quilômetros dos meus clientes, correto? Então, são alterações aí muito importantes e que não podemos deixar de ter em mente, né, quando falamos dessa jornada da transformação digital. Isso que tu falou é legal, porque a nossa agricultura, muito ela é familiar, né? E a gente alia, geralmente, desenvolvimento tecnológico à indústria, diretamente, né? E não necessariamente é verdade. E isso pode ser muito grande aqui no Brasil, por causa do tamanho da agricultura aqui, né? Então, usando 5G para isso, que nem tu falou, é um mar de oportunidade de crescimento até em, né, pequenos produtores utilizando essas ferramentas. Isso aí. E Tchê, eu vejo assim, ó, que uma das contribuições para o contexto econômico do 5G é justamente o fortalecimento das economias locais e regionais. Para mim, é algo, Tchê, que temos que ter muito em mente e é algo que a tal da organização 4.0 não pode deixar de levar em consideração, correto? Bom, mas então, assim, né, Gustavo, para a gente ir para um fechamento dessa nossa conversa, por que a gente falou dessa jornada, né? Porque a gente vinha conversando aqui sobre tecnologias de digitalização e automação de processos, mas a gente não tinha tratado, né, da contextualização dessas tecnologias dentro de uma lógica da evolução das organizações produtivas como um todo. Eu acho que isso é importante, porque por que eu vou investir em BPMS e em RPA na minha organização? Porque esse é o começo da história, e essa história vai continuar depois nesse caminho, nessa jornada aí, como aprendi com o Edson, a jornada da transformação digital, ok? E qual é a importância disso? É que essa decisão da transformação digital, ela é estratégica, ela é uma decisão estratégica e a empresa tem que colocar na sua estratégia uma estratégia de digitalização e de transformação digital, correto? Tem que fazer parte da estratégia da organização essa transformação. E aí, esse objetivo estratégico ele tem que ter indicadores que me digam, como todo objetivo, né? Me diga se eu estou indo ou não no caminho dessa transformação e se eu estou indo na velocidade que eu preciso para fazer toda essa história. Lembrando, pela última vez, né, que as tecnologias que começam a habilitar esse caminho são o BPMS e o RPA, não é? Numa lógica já de um modelo organizacional por processo, né? Que já migrou da visão funcional para a visão processo e que agora começa a migração para o modelo digital. É isso, Gustavo. Certo. Não, é importante, né, a empresa ter essa estratégia de digitalização, ter uma espécie de roadmap dela, com as tecnologias aí, conhecendo elas, sabendo quais devem ser aí implementadas primeiro, ou iniciados os trabalhos primeiro, né, podendo ser paralelo ou não, mas é importante ter um roadmap que se adapte à realidade da empresa e que vai alterando os processos, né, e adequando aí mudança cultural que vai vir, mudança tecnológica, tudo isso não é uma coisa que se digere assim numa hora só, né? Então, é importante esse olhar de estratégia, no sentido não só alto nível hierárquico aí, mas estratégia mesmo, para poder fazer isso, essa transformação, que é uma transformação, uma jornada praticamente infinita aí, da digitalização, mas que vai colhendo os frutos no caminho. É isso mesmo. Beleza. Gustavo, mais uma vez aí, te agradecer aí por essas
conversas importantes aí que tivemos, né? E acho que a tua contribuição aí, especialmente, né, nesse teu grande conhecimento aí sobre as ferramentas de RPA, né, mas também do BPMS, foi importante aí, foi crucial para a gente poder levar adiante essas conversas aqui. Te agradeço mais uma vez. Eu agradeço também. Sem esse olhar mais amplo aí que tu consegue levantar, fica difícil de encaixar as ferramentas. Tá Não legal. adianta muito ter elas, não sabe aonde, não sabe como, porquê. Isso é bem bacana. Tá legal. Valeu, Gustavo. Valeu. Um grande abraço aí, até a próxima. Um abraço, até mais.